Louvado seja Deus, graça e paz, meus amados irmãos. Queremos mais uma vez estarmos compartilhando com os amados irmãos a palavra de Deus e queremos estar fazendo uso da palavra no livro de Lamentações de Jeremias, no capítulo 3, do versículo 21 ao versículo 24. E vai nos dizer assim a palavra de Deus: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque a sua misericórdia não tem fim. Renovam-se a cada manhã, grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Querido Deus, eterno Pai que estás nos céus, mais uma vez, ó Pai, te agradecemos e engrandecemos o teu santo nome por tudo aquilo, ó Pai, que o Senhor tem feito em nossa vida. Muito obrigado por mais esta oportunidade que o Senhor nos concede de falarmos contigo. E agora, ó Pai, queremos te suplicar pela tua palavra, que o Senhor possa continuar falando ao nosso coração, porque necessitamos ouvir a tua voz. Em nome de Cristo Jesus, assim te oramos agradecidos, agora e sempre. Amém e amém. Meus amados irmãos, ouvintes da palavra de Deus, vivemos em um mundo corrompido pelo pecado, um mundo em que a humanidade, consequentemente, é maltratada, enquanto o homem não entender tudo aquilo que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário para livrá-lo, o sofrimento, os ataques, as coisas ruins desta vida serão iminentes na vida do homem, porque também acaba sendo o resultado de tudo aquilo que este mundo tem para nos oferecer, como homens que somos, como pessoas ímpias que vivem neste mundo. Mas quando olhamos para a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, nós vamos ver, nós vamos perceber e vamos também entender que Cristo deixou o seu trono na glória e veio a esse mundo para que a história da humanidade seja mudada, para que o homem possa viver uma vida de alegria, para que o homem possa viver uma vida de paz, para que o homem possa viver uma vida de total felicidade e de tranquilidade. Aquele que reconhece a Cristo como Senhor de sua vida, embora que neste mundo atribulado, neste mundo conturbado, neste mundo de corrupção, mas agora transformado pelo Espírito Santo, já pode gozar então destas maravilhas, de tudo aquilo que Deus fez, que Deus faz e que Deus tem preparado para nós, por consequência desta mudança que Deus faz na vida do homem, promovida por Cristo. É isto, meus amados, que o profeta Jeremias está nos mostrando neste texto, para nos falar também que não vale a pena
ficar olhando para trás, ficar olhando para as coisas que já foram, para as coisas que já passaram, ficar olhando para uma vida em que vivíamos no pecado, porque na verdade, meus amados, isto não nos levará onde queremos chegar. E quando olhamos para este texto, então nós podemos aprender algumas coisas, podemos tirar algumas lições para a nossa vida. E queremos pensar então com este texto o seguinte: o que aprendemos com o passado? O que aprendemos com o passado quando olhamos para este texto da palavra de Deus? O primeiro versículo do capítulo 3 vai estar nos dizendo assim: eu sou o homem que viu a aflição pela palavra do furor de Deus. Interessante, meus amados, que o profeta Jeremias estava falando sobre o castigo que Jerusalém estava sofrendo, que Judá estava sofrendo, por consequência do seu pecado. E automaticamente, meus amados, por conta do pecado, por conta da desobediência a Deus, Deus estava de certa forma castigando aquele povo, cobrando daquele povo tudo aquilo que eles estavam fazendo, que era desconforme a tudo aquilo que Deus propunha para a vida deles como homens, como servos de Deus. E então nós vamos aprender, meus amados, mediante estas coisas com o nosso passado, que não é bom vivermos longe de Deus, porque quando vivemos longe de Deus, então automaticamente nós também seremos cobrados por Deus. Nós sabemos muito bem que tudo na vida tem um preço, e este preço é a consequência daquilo que fazemos, da forma que agimos. E quando vivemos longe de Deus, então a consequência, elas serão duras para a nossa vida, como estava sendo para a vida do povo de Jerusalém. Vamos perceber, meus amados, que a consequência do pecado, ela é visível. E Deus nos mostra isso, meus amados, com a nossa própria vida. Quando Deus criou o homem, quando Deus criou a humanidade, Deus criou o homem para que o homem pudesse viver uma vida eterna com Ele, uma vida de total alegria, uma vida sem nenhum tipo de sofrimento. Mas quando olhamos para a nossa vida, nos nossos dias, nós vamos ver que a nossa vida é uma vida adoecida pelo pecado, é uma vida de sofrimento por consequência do pecado, é uma vida em que o homem morre fisicamente por conta do pecado. Então nós vamos ver visivelmente o castigo por consequência do pecado. E nós aprendemos com o nosso passado que por conta de todas estas coisas, a mão de Deus se volta contra nós, contra o pecador, contra o homem que vive no pecado. Dentro aqui da palavra de Deus que lemos, nós vamos encontrar o profeta
Jeremias falando que Deus volvia a mão dele contra ele todos os dias. É o peso, meus amados, da mão de Deus, Deus pesando a sua mão na vida do homem, na vida da humanidade, para que os homens possam reconhecer o seu estado de pecado, para que os homens possam se arrepender dos seus pecados, para que os homens possam voltar-se para Deus, porque esta é a vontade de Deus. Então todas estas coisas acontecem com a permissão de Deus. É por isso, meus amados, que então dizemos que não é bom vivermos longe de Deus, porque quem vive longe de Deus vive no pecado, e quem vive no pecado sofre as consequências do seu afastamento de Deus todos os dias. É isto que nos ensina a palavra de Deus. Nós vamos entender também, meus amados, o que aprendemos no presente. No passado nós aprendemos que não é bom vivermos longe de Deus. O que aprendemos no presente? Nós aprendemos que não devemos estar preso ao passado. Lá no versículo 21, a palavra de Deus diz assim: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Muitas das vezes o homem, ele fica olhando para o passado e lembrando das coisas ruins, lembrando daquilo que se passou na sua vida, coisas desagradáveis, coisas que não agradam a Deus e coisas que não pode conduzir o homem a lugar algum. Mas a palavra de Deus vai nos ensinar, meus amados, que nós devemos então trazer à memória, devemos estar pensando naquilo que pode nos dar esperança. Precisamos nos desprender do nosso passado para que possamos viver um presente de uma forma sadia, da forma que Deus tem proposto para a nossa vida, para cada um de nós. Aprendemos, meus amados, no presente, que devemos olhar para frente. O nosso pensamento como servos, como cristãos, deve ser que o que passou, passou, e o que conta é daqui por diante. Então precisamos olhar para frente, mirando o alvo que é Jesus Cristo, almejando a coroa que nos está prometida para a eternidade. Aprendemos, meus amados, no presente, que se olharmos para trás, que seja para a ação de Cristo, que nos dá a esperança que precisamos, meus amados, para estarmos alcançando tudo aquilo que precisamos para o nosso viver, a esperança para sermos bem-sucedidos em nossa vida como servos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, se olharmos para trás, é para Ele, é para Cristo, é para aquilo que Ele fez por nós na cruz do Calvário. Então que devemos olhar e que devemos nos lembrar, porque disto também não podemos nos esquecer. Isto nós precisamos estar passando para aqueles que necessitam de Deus, para aqueles que necessitam de salvação. Então aprendemos com o nosso presente que não
devemos estar presos ao passado, porque a vida continua, porque a vida segue, e nós precisamos então caminharmos um pouco mais para chegarmos ao lugar que almejamos. E o que aprendemos para o futuro? Quando nós olhamos para o versículo 22, a palavra de Deus vai dizer assim: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Meus amados, se as misericórdias de Deus não têm fim, elas hoje estão sobre nós e continuará sobre nós. E nós vamos então aprender para o futuro que Deus nos guardará para sempre. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Então, meus amados, nós entendemos e aprendemos que nós não seremos consumidos, mas nós viveremos e nós reinaremos com o nosso Senhor, com o nosso Salvador. A palavra de Deus, quando ela fala a respeito da transição que o homem passa por ela, transição deste mundo para um outro mundo, desta vida para uma outra vida, a palavra de Deus ela nos afirma que o homem ele não morre, o homem ele passa da morte para a vida, porque biblicamente falando, o mundo está morto para Deus, morto pelo pecado. E quando então nós fechamos os olhos aqui neste mundo e passamos para Deus, estamos passando da morte para a vida. É desta forma que a palavra de Deus, que a Bíblia, que o nosso Deus considera. Então, meus amados, vale a pena servir e seguir a este Deus que nos guardará para sempre, este Deus que não nos consumirá, mas nos manterá para a eternidade. Vamos entender também que Cristo ele nos conduz e nos conduzirá pela sua fidelidade. A palavra de Deus vai dizer, meus amados, que a fidelidade de Deus para a minha vida, a fidelidade de Deus para a sua vida, a fidelidade de Deus para a vida dos homens, para a vida da humanidade, elas se renovam a cada manhã. A fidelidade de Deus está diante de todos nós, diante de todo o mundo. Agora, depende tão somente, meus amados, do homem, da decisão que o homem vai tomar para a sua vida, para que ele possa, então, um dia estar com Deus, para que ele possa se encontrar com Deus, para que ele possa ser conduzido por Deus, ou então para que ele conduza a sua vida conforme a sua vontade. Mas quando chegar lá no final, vai ter uma surpresa muito desagradável. Uma surpresa que não é essa que Deus quer para homem nenhum. Nós vamos entender também que Cristo, Ele é aquele que nos completa. Cristo, Ele é aquele que preenche a nossa alma.
Cristo é aquele que nos dá tudo aquilo que nós precisamos para o nosso viver. É por isso, meus amados, que a palavra de Deus, ela vai nos dizer que a minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Cristo é a porção que preenche a nossa alma. E aí vai completar dizendo, portanto, esperarei nele. Meus amados, portanto, nele está o nosso futuro. O nosso futuro está em Deus. O nosso futuro está em Cristo. E é nele, meus amados, que precisamos então depositar a cada dia a nossa esperança. É isto que Deus espera de nós. É isto que Deus espera dos homens. É isto que Deus espera da humanidade. Então, meus amados, que possamos estar depositando a nossa esperança em Deus e nunca nos esquecendo daquilo que Ele fez por nós. Que Deus nos abençoe, fique na paz e tenha um feliz dia.